Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Dia nublado, meio entre sol, meio querendo chover, já deu alguns pingos de chuva, provavelmente vai chover mais. Que chova bênçãos sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos fala com vocês é o pastor Nilson. Isso mesmo. Você sabe que Jesus também passou por algo que muitas pessoas passam? Exatamente. A indução do suicídio ou o desejo do suicídio. Jesus, ele não desejou o suicídio, mas ele foi induzido ao suicídio. Exatamente. E é justamente isso que muitas das vezes acontece com as pessoas. Hoje, nos dias atuais, nós vemos muito campanhas contra o suicídio. Nós vemos inúmeras pessoas nos dias atuais se suicidando por causa de dívida, por causa de separação, por causa da morte de um ente querido, por inúmeras razões em suas vidas. As pessoas hoje estão sendo levadas ao suicídio. Claro que o suicídio, ele começa por uma situação. O desejo do suicídio, ele começa por uma situação. Qual seria ela? A depressão. A depressão, ela também vem por inúmeras razões, inúmeros motivos. Dívidas, relacionamentos interrompidos, perca de um ente querido e assim por diante. Em inúmeras situações as pessoas são levadas então ao desespero e começam então a sofrer a depressão. E posteriormente, quando as pessoas não conseguem ajuda ou quando pede ajuda as pessoas não entendem, fala que é frescura, aí então as pessoas começam a partir para o suicídio. Mas o suicídio, ele acontece por inúmeras razões. E uma delas, o suicídio, ele é causado por causa que pessoas começam a ouvir vozes. Exatamente. Alguns dizem que é vozes do além, mas é mesmo. O inimigo, ele fica constantemente lançando palavras negativas sobre a vida de uma determinada pessoa, e ele vive constantemente falando que ele é um fracassado, que ela é uma fracassada e que não vai conseguir e que não vai vencer. E essa pessoa então, com a falta de Deus, pastor, aí agora entra uma questão: existem muitos cristãos nos dias atuais se suicidando, existem muitos cristãos nos dias atuais vivendo na depressão. Sim, vive realmente na depressão, vive realmente com o desejo de suicídio. Você sabe por quê? Por falta de obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos, aos estatutos, às orientações de Deus. Porque todos nós sabemos que o pecado nos leva à morte. Exatamente. A própria Bíblia diz isso, que o pecado ele leva à morte por diversas razões e por vários motivos. E um deles é justamente o suicídio. As pessoas hoje estão se suicidando justamente porque chegou a depressão, as pessoas não ajudaram, as pessoas não acreditaram nos problemas que aquela pessoa está passando, nas dificuldades em que aquela pessoa está enfrentando, que quando a pessoa fala, olha, eu estou passando por isso, olha, eu estou passando por isso, por aquilo, coisa e tal, e as pessoas que não entendem falam, isso é frescura, depressão é frescura, e não sei o que, e não sei o que lá. E é muita frescura que a gente vê hoje nos dias atuais
muitos jovens, adolescentes e muitas pessoas hoje se suicidando. Exatamente. E o Senhor Jesus, em uma das situações, ele também foi tentado ao suicídio. Não passou o suicídio pela mente dele, mas ele foi tentado ao suicídio. De que maneira? Logo depois que Jesus ele se batizou, ele então foi para o deserto. Todos nós sabemos que os 40 dias de 40 noites em que ele ficou em jejum, em oração, o inimigo ele veio até Jesus e ele por diversas maneiras tentou o Senhor Jesus, e nele tentou o Senhor Jesus também no suicídio. Pastor, não estou entendendo. Justo. Quando Jesus ele foi levado ao Sinédrio, ao pico do Sinédrio, ao alto do Sinédrio, quando Jesus estava parado na beira do alto do Sinédrio, o inimigo, Satanás, ele falou: lança-te daqui. Ou seja, o inimigo ele faz isso na mente das pessoas. Pode se jogar, não vai acontecer nada. Pode se enforcar, não vai acontecer nada. Pode dar um tiro na tua cabeça, não vai acontecer nada. O diabo ele faz justamente isso. E foi isso que ele fez com o Senhor Jesus. Que quando o Senhor Jesus ele subiu lá para suicídio? Não, ele subiu lá porque ele estava observando as pessoas lá embaixo, o andar, o caminhar, o pensar. Então ele estava observando as pessoas, e o inimigo usou disso para a artimanha. Olha, lança-te daqui de cima se tu és realmente o Filho de Deus, e certamente o Pai, né? Deus vai enviar os anjos, coisa e tal. Só que Jesus ele foi muito esperto. Jesus falou assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus, porque mesmo que se eu tentar, Jesus ele poderia se lançar, e Deus ele não iria impedir se o Senhor Jesus tivesse se lançado. Talvez o Senhor Jesus com certeza, o Senhor Jesus ele não iria suportar a queda. Deus ele não enviaria os anjos. Por isso que o Senhor Jesus estava falando. Por quê? Porque ele está ciente da questão física que ele estava. Ele não estava na questão celestial. Jesus ele não estava ali como um homem celestial, ele estava como um homem físico. Então jamais que o Senhor Jesus iria suprir, ele jamais que ele iria tentar o Senhor Deus. E é justamente isso que acontece muitas das vezes com as pessoas. Elas tentam, ou seja, chega num ponto em que não vence, e muitas das vezes causa o suicídio espiritual e também leva ao suicídio natural. Exatamente. E é justamente por causa disso que nós vemos tantas pessoas nos dias atuais se suicidando. Por quê? Porque tem pessoas à sua volta, mas é a mesma coisa que nada. Exatamente. Porque a pessoa está gritando por socorro, a pessoa está falando: socorro, estou sentindo isso, socorro. Você liga para o teu pastor, né, pastores? Né? Muitos pastores aí, né? Liga para o pastor: pastor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, e o pastor não responde. Pastor, eu estou passando isso, e o pastor não está nem aí com a ovelha. E aí justamente isso que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas estão se suicidando espiritualmente, estão saindo das igrejas. Por quê? Porque os pastores não estão fazendo aquilo que deveriam fazer: pastorear as suas ovelhas. Nós vemos muitas pessoas saindo da presença de Deus. É o primeiro suicídio espiritual, e não procuram outras igrejas porque elas já estão fracas, elas já estão desanimadas, elas estão desesperadas. Porque se o meu pastor fulano de tal já não me ajuda, não me atende, não liga para mim, não fala comigo, não pergunta como que eu estou, para que eu vou procurar outro? Então as pessoas causam então o suicídio espiritual, e depois muitas das vezes levam sim ao suicídio material ou ao suicídio carnal, tiram as suas próprias vidas.
E Jesus, ele foi tentado ao suicídio. Jesus foi tentado ao suicídio, mas ele não se suicidou. Tá bom? Então, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as tuas lutas, eu não sei quais são as tuas dificuldades, mas creia, Jesus está do seu lado. Mesmo que você não creia, Jesus está somente ali, esperando você falar: por favor, me ajuda, Senhor. Jesus, ele está ali, pronto. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Vamos orar agora nesse momento? Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, queremos agradecer a Ti, ó Senhor, por esse dia, por esse momento. Agradecermos, ó Pai querido, pela Tua presença em nossa vida. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro com este ou com esta, juntamente com eles, ó Pai querido. Arranca, Senhor, toda a perturbação das nossas vidas, ó Pai querido. Arranca toda a palavra de desânimo, toda palavra negativa, Senhor, contra nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Palavras que nós jamais iríamos dar certo, palavras que nós jamais iríamos vencer, palavras que nós nunca iríamos conquistar, palavras, ó Senhor, lançadas contra a nossa vida, Pai querido, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro com este ou com esta, Pai querido, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Pai querido, coloque paz sobre o seu coração. Pai querido, coloca, Pai querido, ânimo, ó Deus eterno. Pai querido, arranca, Senhor, toda perturbação do maligno, ó Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, ó Pai querido, abençoe abençoe esta, que ele e que ela viva o sobrenatural de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Tenham todos um rico e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça, Jesus te ama e Ele está do teu lado. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.